Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos entrar na penúltima aula da nossa apostila de número 4, a aula de número 35, para falarmos aí de uma das regiões mais importantes dentro do Nordeste brasileiro, que é o chamado Sertão Nordestino. Na verdade, a gente já conversou bastante sobre isso, sobre esse tema, principalmente quando nós falamos dos domínios morfoclimáticos aqui no Brasil, né? E entre esses domínios morfoclimáticos, vocês devem se lembrar que a gente falou da Caatinga. A Caatinga, como vocês sabem, uma região aí de domínio de um clima que a gente conhece como clima semiárido, né? Um clima aí de escassez de chuvas, chuvas irregulares, um clima muito seco, onde a gente tem uma vegetação adaptada a esse clima seco, que justamente é uma vegetação que nós chamamos de caatinga, né? As plantas xerófilas, que se adaptam aí a regiões secas, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre essa região, já citamos aí as principais características naturais dessa região. Citamos também a questão aí de que é uma das regiões mais pobres do território brasileiro, né, mas que mais sofre com pobreza, miséria de parte da população, muitas vezes problemas justamente né, com as famílias que moram nessas regiões em conseguir fontes de água, para evidentemente para beber a água, para se alimentar, para cozinhar os alimentos, para higiene, enfim, é uma região, é uma das regiões mais complicadas aí do Brasil. Conversamos já também que existe, né, está em curso uma obra aí que se chama Obra de Transposição do Rio São Francisco, né, que nada mais é do que uma obra aí onde estão sendo construídos canais para levar aí a água do Rio São Francisco para as regiões mais secas do sertão, para ver aí no caso, né, se isso vai poder ajudar aí as populações do sertão nordestino. A gente já conversou que essa obra ela é bem controversa, ela é bem polêmica, existem pontos positivos, existem pontos negativos em relação a ela, mas de um modo geral, tudo que a gente vai falar na aula de hoje já foi dito, tá? Então vamos começar, pessoal, rapidamente, né? A gente só para lembrar, mais uma vez, estamos falando da região nordeste do Brasil, a segunda região mais populosa do território brasileiro, aquela que tem mais estados, né? São um total de 9 estados dentro da região Nordeste, que é uma das 5 regiões político-administrativas definidas pelo IBGE a partir da Constituição de 1988. Nós já estudamos, já falamos aí que né, a região Nordeste do Brasil pode ser dividida em 4 regiões, em 4 sub-regiões ou em 4 zonas climáticas, morfoclimáticas. Quais são essas zonas, pessoal? A zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Na última aula nós já conversamos sobre a zona da mata e o agreste. A zona da mata sendo uma região aí, né, com predominância de um clima que a gente chama de tropical úmido, que chove bastante, principalmente no inverno, né, um clima quente que chove bastante, principalmente no inverno. A vegetação dessa região aqui, a vegetação da floresta úmida tropical, que nós chamamos de Mata Atlântica. Lembrando que na região Nordeste, a Mata Atlântica ela recebe esse nome, Zona da Mata. Depois da Mata Atlântica, que é uma região úmida, a gente tem o agreste, que nada mais é do que uma região de transição entre a umidade da zona da mata e a aridez do sertão. Tá? O agreste, portanto, aí, né, a primeira grande zona de transição que nós estudamos dentro da região Nordeste. Hoje, pessoal, após estudar a zona da mata e o agreste, a gente vai se focar naquela que é a maior das 4 regiões morfoclimáticas da região Nordeste, que é o sertão nordestino, tá? Na próxima aula a gente vai dar, evidentemente, aí, né, destaque para outra zona de transição que nós temos na região Nordeste, além do agreste, que é o meio norte, né, que no caso é a zona de transição entre o sertão seco e a região amazônica extremamente úmida. Mas isso na próxima aula. Hoje a gente vai focar mais aí no sertão nordestino. Clima semiárido, vegetação de xerófilas, né, que a gente conhece como caatinga. Algumas questões que a gente já conversou, as principais atividades econômicas dessa região, pessoal. Pecuária extensiva, aquela pecuária onde o gado ele é criado solto, comendo pastagem, né, sem utilização de tecnologia, produtividade costuma ser baixa, as técnicas utilizadas são arcaicas, né? Então, no caso, a pecuária extensiva. Cultivo em grandes propriedades, em grandes latifúndios de algodão e soja. Atualmente, pessoal, devido aí às obras de transposição do Rio São Francisco, existem 2 cidades na região do Sertão Nordestino, na divisa entre a Bahia e Pernambuco,
que estão aí, né, sendo cidades com uma grande produção de frutas, fruticultura no Vale do Rio São Francisco, na divisa entre Bahia e Pernambuco, em duas cidades, Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia. Ceará, pessoal, o estado aí que basicamente, né, o território todo dele, né, como vocês podem observar, fica dentro da região do sertão nordestino. Atualmente o Ceará é um estado, no caso, onde a gente está vendo o desenvolvimento considerável de alguns polos industriais. Tá? Polos industriais, alguns até tecnopolos, polos de alta tecnologia e alguns polos industriais já mais simples no caso, né? Então o Ceará atualmente é conhecido por ser um polo têxtil e calçadista. Têxtil, o que é têxtil, gente? Produção de basicamente vestimentas, roupas, né? No caso a indústria calçadista também no mesmo ramo aí. Outras questões que a gente precisa lembrar sobre o sertão. A questão da seca, pessoal. A questão da seca no sertão nós sabemos que é uma questão de ordem natural. Por quê? Nós já estudamos isso, né? O relevo do sertão nordestino é uma grande depressão, é uma região rebaixada que fica entre dois grandes planaltos. O Planalto do Parnaíba e o Planalto da Borborema. Esses dois planaltos barram as massas de ar úmidas, né? No caso, as massas de ar úmidas não conseguem chegar na região do sertão, porque os planaltos elevados que ficam em volta do sertão nordestino, ao seu redor, acabam barrando aí, evidentemente, a chegada de chuvas dessa região. Portanto, pessoal, lembrar que a questão do sertão nordestino, ela tem a questão da seca no sertão nordestino, tem uma causa de ordem natural. Porém, nós já conversamos, pessoal, que muitos políticos do sertão nordestino se aproveitam do sofrimento da população. Como é que esses políticos se aproveitam do sofrimento da população? Eles prometem mundos e fundos para a população. Vou tirar vocês dessa condição ruim que vocês vivem aqui no sertão. Para quê? Para essas populações votarem nesses políticos. Esses políticos são eleitos. A partir do momento que eles são eleitos, eles começam a receber verbas públicas. Né? Para quê? Para investir na seca na região. Né? Para tentar, no caso, resolver o problema da seca. Eles resolvem isso? Né? Eles pegam esse dinheiro e usam do jeito que tem que usar? É claro que não, né? Esses políticos acabam usando esse dinheiro em benefício próprio, não resolvem a situação da população da região, e aí depois de 4 anos eles chegam para essa população e vêm com o mesmo discurso. Né? Isso se torna uma indústria, isso se torna algo repetitivo, como se fosse uma máquina. A gente chama isso de indústria da seca. Né? O que é a indústria da seca? São os políticos aproveitadores que se aproveitam aí, né, do sofrimento do povo para angariar votos. Angariando votos, eles são eleitos. Sendo eleitos, eles começam a receber dinheiro, começam a receber verbas, né? E essas verbas, evidentemente, ao invés de resolver o problema da seca, porque se eles resolvem o problema da seca, aí acaba, eles deixam de receber verba. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa verba, colocam no próprio bolso, evidentemente, e deixam aí, largam a população do sertão nordestino sofrendo. Ou seja, pessoal, a questão da seca é um problema natural, mas também é um problema político. Tá? Se a gente tivesse mais vontade aí dos nossos governantes, dos políticos aí da região Nordeste, no caso, tá, muito provavelmente a situação estaria muito melhor hoje. É bom lembrar que existem regiões do mundo, pessoal, que são muito mais secas que o sertão nordestino, onde chove muito menos até, e são regiões mais desenvolvidas. Tá? Isso eu vou falar para vocês aí posteriormente quando a gente for estudando geografia ao longo aí dos nossos cursos, né? Mas basicamente existem, vou dar um exemplo, de um país no Oriente Médio que se chama Israel, que é um país que fica num deserto, uma região desértica, é mais seco que o sertão nordestino. O sertão nordestino ele não chega a ser um deserto, ele é uma região muito seca, mas ele não chega a ser um deserto. Israel é um país que fica dentro de um deserto no Oriente Médio. E é um dos países mais desenvolvidos do mundo, por quê? Porque se investe em tecnologia, se investe em educação, se investe em várias questões para sanar o problema, né, para resolver o problema natural. No sertão nordestino, não. O problema natural existe, né, como vocês sabem, e aí a gente tem políticos que se aproveitam do problema natural, se aproveitam aí da seca, para, no caso, ganhar votos e ganhar dinheiro, né, a tal da indústria da seca. Pessoal, em 1946 o governo brasileiro criou aí, no caso, uma região, né, que é essa região que vocês estão vendo aqui dentro do Nordeste e também aqui passando um pouquinho pelo norte de Minas Gerais, que é o chamado Polígono das Secas, que seria aí no caso a região onde a gente tem o maior problema de seca dentro do território brasileiro, não só nos estados do sertão nordestino,
mas também no norte do estado de Minas Gerais. O norte do estado de Minas Gerais é uma das regiões mais pobres do Brasil, tá? Se chama Vale do Jequitinhonha, essa região aqui. É uma região muito seca que está dentro dessa região polígono das secas. Por que foi criado esse conceito, essa região, essa ideia de polígono das secas? O governo brasileiro criou, né, justamente essa região, né, para justamente definir uma região onde é necessário que o governo faça investimentos para resolver os problemas aí relacionados à seca. Tá? Evidentemente, pessoal, que isso aqui tem um pouco a ver com a indústria da seca. Por quê? Porque tem um monte de político dentro aí, no caso, comandando, né, a administração dessa região do polígono das secas. Tá? Esses políticos ganham dinheiro, como a gente já sabe, né? Eles ganham dinheiro através de emendas públicas, emendas parlamentares, e acabam aí, no caso, utilizando esse dinheiro em benefício próprio, ao invés de resolver a questão da região. Transposição do Rio São Francisco, nós já conversamos bastante também, tá? Pessoal, nesse último slide aqui, eu só estou colocando algumas questões um pouquinho mais certinhas para vocês, né? Inclusive outras questões mais de ordem aí econômica que eu não havia citado no slide passado, né? Quais as questões que faltou citar? No estado do Rio Grande do Norte, pessoal, a gente tem a maior produção de sal marinho da região Nordeste e do Brasil, na verdade, tá? A maior parte das salinas, no caso, aí, instaladas dentro aí de regiões, né, litorâneas, oceânicas, para extrair sal do mar, se encontram na região do sertão nordestino, justamente no estado do Rio Grande do Norte, esse estado aqui, o estado da curva, vamos dizer assim, né? Além disso, se produz muito petróleo, se extrai muito petróleo também na região do Rio Grande do Norte. Fruticultura eu já citei para vocês, isso eu já falei, né, para vocês, além do Ceará ter se tornado aí um polo industrial, também já citei para vocês, né, de calçados, do ramo têxtil e do ramo de automóveis. Cada vez mais na região, pessoal, para se produzir energia, existe um investimento aí em usinas solares, visto que a gente está falando de uma região muito quente, né, o sertão nordestino, e eólicas, visto que a região nordeste é uma região que recebe muitos ventos por causa de algumas questões climáticas, né? Ou seja, estão sendo instaladas usinas que geram energia através, no caso, né, dos raios solares e através aí da força do vento. Beleza, pessoal, aqui está para vocês uma foto justamente da colheita de fruticultura no Ceará, no caso melão, né? Essa fruticultura que tem muito a ver aí justamente com as águas do Rio São Francisco, né, que são utilizadas, né, que irrigam, na verdade, a agricultura da fruticultura no sertão nordestino. Pessoal, exercícios. 1. Descreva o clima do sertão nordestino. Clima semiárido. É um clima muito quente durante o ano todo, ou seja, a variação de temperatura, a amplitude térmica, né, a máxima e a mínima. A diferença entre a máxima e a mínima é sempre muito pequena. Tá? Basicamente só chove 2 meses, né, durante o ano aí, no sertão nordestino, concentrados no inverno. O resto dos meses exatamente aí, é um clima extremamente seco, né, um clima de estiagem, com pouquíssimas chuvas. Caracteriza a caatinga, né? A caatinga a gente sabe que ela é formada principalmente por cactáceas, né? No caso cactos aí, que são plantas que conseguem evidentemente se adaptar a um clima muito seco. A caatinga é um conjunto de árvores entrelaçadas com galhos tortuosos de difícil penetração, pobre em folhas, substituída geralmente por espinhos, né? Isso é uma adaptação também para clima seco, e misturada às cactáceas, como o xique-xique e o mandacaru, que são nomes aí regionais de algum dos tipos de cactos que tem na região, né? 3. Como é o relevo do sertão nordestino? É uma grande planície, no caso é uma área rebaixada no entorno de 2 planaltos maiores, né, o que ajuda a explicar porque que essa região é muito seca. 4. Redija um pequeno texto explicando o que são o mito da seca e a indústria da seca. É o que está explicando aqui para vocês, pessoal. A gente já falou bastante, né, no caso aí, da criação de várias entidades e de verbas políticas que são destinadas a políticos que ganham aí dinheiro, né, e se aproveitam desse dinheiro justamente em cima aí do sofrimento da população da região Nordeste, para angariar, né, tanto votos como verbas. Beleza, pessoal, muito obrigado.